Fala aí, pessoal! Vídeo novo para o nosso canal do Mago Rabelo. Curta, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Lógico, se esse conteúdo for de bom agrado para a sua pesquisa. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar um texto, vamos trabalhar um pouquinho de crítica textual sobre um texto que se encontra em Deuteronômio 32, verso de número 8. Em um dos manuscritos, nós temos uma palavra, e em um manuscrito mais antigo, nós temos uma outra palavra. Falamos desse texto de uma maneira com critérios para analisar aqui esse versículo, tá bom, pessoal? Eu vou fazer aqui a apresentação do versículo, para a gente que se atentar. É, é que tá aqui o versículo, tá, pessoal? O versículo que se encontra no livro de Deuteronômio 32, verso de número 8. Vamos fazer aqui a leitura para a gente aqui poder entender, tá? Tá aqui o verso 8, né? Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteira para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Tá bom, pessoal? Nós encontramos filhos de Israel nos manuscritos da BHS, tá? Da Studio Bengarense, né? Ah, porém, foi achado um manuscrito do Mar Morto, um resto de fragmento desse mesmo versículo. Porém, nesse fragmento não é encontrado o filho de Israel, mas sim Binei e Elohim, os filhos de Deus, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem o, o manuscrito para vocês aqui entender a, a grande questão. Tá aqui, vou compartilhar aqui com vocês, né? Tá aqui o manuscrito, ó, tá bom? Só para vocês aqui entenderem. Isso aqui é o fragmento que eu falei para vocês, né? Que foi encontrado em uma das cavernas de Qumran. Parece que foi na caverna 4Q, Deuteronômio J. Isso aqui é o manuscrito, tá, pessoal? Aí tá aqui, né? Binei Elohim. Binei Elohim. Tá bom? Aí agora eu vou usar uma fonte, que é a fonte do Emanuel Tove, para a gente ver a diferença entre os manuscritos. Então nós temos manuscrito da família Ben Aché, no caso seria os Massoretas. Nós temos o manuscrito de Qumran, entendeu? Para a gente entender aqui essa questão, né? Por que eu quis fazer esse vídeo? Para demonstrar para vocês que tradução às vezes não se segue 100% da tradução. Muitas vezes os escribas, eles têm uma ideologia ou uma teologia vigente do seu período. Então, assim, dá-se a entender que cada tradutor, que cada escriba que escreveu o documento, ele tinha uma teologia em particular. Para uns, um possível politeísmo não seria nenhum problema. Para o outro, o politeísmo seria um grande problema para uma religião que se diz que é tão monoteísta rígida, ou seja, só existe uma divindade. Divindade essa que rege todas as nações. E eu vou aqui escolher o livro do Emanuel Tove para a gente aqui entender, tá, pessoal? No livro do Emanuel Tove, ele vai trabalhar essa grande questão aí do manuscrito, tá? Aqui é o livro do Emanuel Tove, tá? Deixa eu colocar aqui na página 1 para vocês verem, né? Ó, livro do Emanuel Tove, crítica textual da Bíblia Hebraica, uma tradução do Edson Faria Francisco, né? Edson de Faria Francisco. E vamos aqui entender, tá, pessoal? É muito importante, pessoal, que vocês que gostam do meu conteúdo
vocês venham me ajudar aí, ó, nesse sentido aí, tá? Página aqui 252, tá aqui, né? Vou dar um zoom aqui maior, tá bom, pessoal? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, Deuteronômio 32.8. Esse M mais aqui é o texto massorético. Então, esse traço aqui também, aqui é o manuscrito, se eu não me engano, é o manuscrito samaritano. Então, tanto o manuscrito samaritano, tanto o manuscrito massorético, eles falam a mesma coisa. Então tá aqui, né, ó, Números, Binei, Israel, tá vendo, ó? Conforme, né? Tá vendo aqui? Peraí. Conforme o número, né, entre aspas, os filhos de Israel. Porém, naquele manuscrito que eu te mostrei para vocês, naquele fragmento de manuscrito, que é o 4QDTJ, Deuteronômio J, lá está Binei Elohim, conforme o número dos filhos de Deus. Em um manuscrito que você tem da Septuaginta, você tem Huion Teu. Em outro manuscrito da Septuaginta, que são vários manuscritos, né, são várias variantes, você tem Angelon Teu, né? Ou seja, anjos de Deus, tá? Então você está vendo que cada tradutor, pessoal, ele colocou ali a sua a sua teologia vigente. Então aqui o do texto massorético colocou filhos de Israel, né? Ou seja, eles, segundo esse escriba, os filhos de Israel seriam os números das nações, né? Porque o texto fala isso, né? Quando Elion repartiu as nações aos filhos dos homens e repartiu a sua herança aos filhos de Israel. A questão é, os filhos de Israel seriam todas as nações? É muito complicado, né? Você assimilar. Então, assim, vamos ver logo o que o autor aqui vai dizer, né? Provavelmente em sua redação original, constituída de 4Q DTJ, e do texto da Septuaginta, o cântico de Moisés se referia a uma Assembleia dos Deuses. Aí ele vai comparar os textos, né, com Salmos 82, 1 Reis 22, 19, e o texto afirmou que, abre aspas, o Altíssimo El Ion estabeleceu os territórios dos povos conforme os números dos filhos de Deus, ou El, né, no caso aqui. O próximo verso enfatizaria que Yahvé guardou Israel para si próprio. Dentro do suposto, dentro do supostamente contexto original, El Ion e El precisavam não ser tomados como epiteto do Deus de Israel, mas como o nome de deuses conhecido do panteão cananeu e ugarite. Né? Veja em ugarite, QTU 1.4, 6.46, que os 70 filhos de El e Atirate são mencionados. No entanto, parece que o escriba de do texto antigo, agora refletido no texto massorético, né? Não se sentiu à vontade com essa imagem politeísta e substituiu os filhos de El, ou os filhos de Elohim, né? Para filhos de Israel. Assim, dando o texto uma direção diferente pela modificação de uma única palavra. Isso aqui é um grande problema, pessoal, para aqueles que defendem que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, houve ali uma inspiração divina. Agora a pergunta fica para esses que acreditam ainda em pleno século 21 de uma inspiração divina. Então Deus inspirou qual texto? O texto massoreto, os filhos de Israel, ou o texto de Qur'an, né? Porque são os textos que nós temos em mão. Então, assim, dá-se a entender que, partindo do contexto, esse texto de Deuteronômio 32, verso de número 8, está muito mais para um texto politeísta do que para um texto monoteísta. É essa a análise que eu faço partindo de documentação bíblica, né, de análise interna. Nós estamos fazendo análise interna
entre um manuscrito e outro, entendeu, pessoal? Eu queria colocar no Bibleworks, né? Porém, não está dando certo, ele não está compartilhando a tela do Bibleworks, eu não sei porquê, mas eu fiz aqui esse vídeo para que vocês entenderem que existe muita mesmo teologia dentro das traduções. Estou demonstrando para vocês que essa aqui é uma. Existem vários textos, mas esse texto aqui é um dos que mais contém essa ideologia do escriba. Então, se a gente for analisar por critério, né, por critério, tanto o texto de Qur'an como o texto da Septuaginta, as variantes dela, dá-se a entender que está mais perto do original. Tá? Nós não temos o original em mãos, por isso nós entendemos, porque como Israel estava dentro de um contexto muito mais monolátrico, politeísta, e não um monoteísmo rígido, como nós temos hoje, então, assim, o texto estaria muito mais dentro da perspectiva de um texto antigo, partindo do texto proto-massorético ou texto curâmico, né, com a Septuaginta. Então, aqui estou demonstrando para vocês que, para vocês fazerem uma análise, muitos dizem, né, que, mas essa mudança de nome de Israel para Elohim não deturba o texto. Pessoal, mas dá para você ver que é uma mudança teológica muito grande. Filhos de Elohim, filhos dos deuses, ou filho de Deus, para filhos de Israel. Então, assim, é uma mudança. Eu acho que isso aqui não poderia nem ser questionável, porque é uma mudança muito grande. Tá? Tipo assim, se fossem os filhos de Jacó ou os filhos de Israel, aí sim, aí você não teria problema, ou os filhos de Abraão, ou os filhos de Isaac, mas assim, é uma diferença muito grande. Então eu quero que você, que vai ouvir esse vídeo, faça a sua análise aí, e qual seria o texto mais próximo do original, tá bom, pessoal? Então curta, compartilhe, deixa o seu like e se inscreva no meu canal. Tá bom, pessoal? É o Mago Rabelo trazendo conteúdo para vocês aí de ponta, tá bom, pessoal? Sem ideologia e sem demagogia.